Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o seu, o meu, o nosso dia a dia. Meu nome é Davi Rodrigues e no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova moda que está surgindo entre os adultos, principalmente nos Estados Unidos e na China. E para desembarcar no Brasil, ó, é um pulo. E o que que é? Adultos usando chupetas, objetos chupeta de bebê para, segundo ele, segundo a propaganda que é feita, diminuir o estresse, a ansiedade, a compulsão alimentar e até o tabagismo. Será que isso é possível? Interrogação. Analisaremos este discurso sobre três aspectos. Primeiro, as pesquisas científicas. Segundo, os dentistas. E terceiro, os psicólogos. Vamos lá para as pesquisas científicas, porque quando vem a propaganda, é numa rede que chama TT, T de tique e outro T de toque, né? Vem dizendo que é amparado em que o uso de chupeta para eliminar o estresse, a ansiedade, a compulsão alimentar e o tabagismo tem como base estudos científicos. Aí foram perguntar para essas instituições científicas. E aí, meus caros, para alguns que pesquisam, né? Estresse, ansiedade, compulsão alimentar, eles falaram, e os próprios institutos responderam: olha, não tem nenhum estudo sobre isso. Como é que eles estão dizendo que é baseado em amplas pesquisas científicas? E por que não tem estudos? Perguntaram. E o pessoal dos institutos respondeu: olha, para a gente era simplesmente inconcebível você ter adultos usando chupetas. Então, basicamente, a gente não estudou isso porque era simplesmente algo que era pra gente inconcebível, que não ia acontecer. E você não vai fazer uma pesquisa sobre algo inconcebível que não vai acontecer. É meio lógico até, né? Como é que você vai gastar dinheiro, tempo, recurso humano nisso? Uma coisa que para você simplesmente não iria acontecer. Então, quando a propaganda vem dizendo que, baseado em amplos estudos científicos, o uso de chupeta entre adultos tira a ansiedade, o estresse, a compulsão alimentar, e pode esquecer, pode. Não tem estudo algum. E o que tem algum estudo são, no caso do cigarro, eles colocam, olha, o simples ato da pessoa, sei lá, apertar alguma coisa entre os dentes, porque o cigarro eles pesquisaram mais como formas de tirar a compulsão, eliminar o vício, mas o cigarro é químico, né? O corpo fica desejando sempre a nicotina tem um efeito químico. Então, assim, já não de chupeta, né? Mas de outros estudos com, sei lá, aperta uma bolinha, faz alguma coisa física, né? Viram que não tem não influencia na retirada do vício, né? Então, assim, para chupeta seria o equivalente, né? Porque realmente ninguém parou para estudar o uso de chupeta entre adultos. Segundo ponto, os dentistas, o que eles dizem? Olha, se um adulto começar a usar chupeta, vai desalinhar a arcada. O sorriso vai ficar torto, vai desalinhar os dentes, vai ter. E com um sorriso torto e desalinhado, não é só a questão estética, é a questão mecânica e física do seu corpo, que aí você não vai triturar os alimentos da forma correta. E pode dar até problema de deglutição. Então, assim, os dentistas recomendam? Não! Diz que tem problema até a embates hoje, até quando a criança pode usar, ou se pode usar mesmo chupeta. Para criança você tem essa discussão. Então, para adulto, eles falam, olha, é realmente inconcebível, mas, olha, não recomendo porque você com um sorriso torto, desalinhado, vai melhorar a questão de estresse, ansiedade e compulsão? Não, vai aumentar. Terceiro, essa aqui é a mais grave, psicólogos. O que eles falam? Olha, esse fato
do adulto tá usando a chupeta para estes fins de eliminar estresse, ansiedade, não tem comprovação científica, como a gente falou no item 1, e indica uma fuga da realidade. A pessoa, em vez de lidar com a vida, a dinâmica da vida adulta, da relação adulta, dos conflitos que ela inerentemente traz e dos desafios, ela foge do problema para uma época em que ela não tinha que lidar com essas questões, que é quando? A época infantil. Ela não tinha que lidar com a maioria da complexidade da dinâmica da vida atual. Só que tem um problema muito grande. O elefante continua lá no meio da sala. O problema continua existindo, o desafio continua existindo. E o que os psicólogos falam? Você tem que arrumar outras formas de lidar com os desafios que não seja a fuga. Porque a fuga, no final das contas, você ainda vai ter que voltar pro elefante que está no meio da sala. Então, assim, o recado que fica, gente, pelo amor de Deus, vocês são adultos. Analisem, busquem informações. Não é só porque alguém fez um vídeo bonitinho, propondo alguma coisa, que aquilo está realmente correto. Vão atrás de informação, de vazamento. Vocês são, afinal, adultos, não é? E embora essa trend, né, esteja mais nos Estados Unidos e o uso esteja se disseminando mais nos Estados Unidos e na China, para chegar no Brasil, ó, é um pulo. E brasileiro gosta de importar besteira dos Estados Unidos, né? Coisa boa de lá a gente não traz muito, mas se for besteira, aí é com a gente mesmo. Então, esse é o vídeo de hoje. Gostaria muito de ver sua opinião sobre isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!